Vou mandar um papo reto aqui, porque poucas vezes um primeiro episódio de anime conseguiu me surpreender de uma maneira positiva ou negativa, ou me deixar extremamente chocado com o que eu estava vendo. Porém, nessa última sexta-feira lançou um anime chamado Dakopi no Gezai, ou no nome inglês dele, O Pecado Capital de Dakopi. E tudo o que eu consigo dizer sobre esse primeiro episódio, depois de eu ver ele, é caralho. Pra vocês terem ideia do que vai ser o assunto desse vídeo, a primeira coisa que apareceu no primeiro minuto do episódio foi exatamente essa mensagem de que você não está sozinho. Então você já sabe sobre o que se trata esse vídeo. Se você tiver algum gatilho sobre ele, eu recomendo você não ver nem o vídeo e muito menos o anime, tá? Mas vamos lá. A história do anime se trata de um alienígena de um planeta bem distante, cuja população daquele local viajavam para outros planetas em busca de trazer a felicidade para os seus habitantes. Só que, né, meu amigo, o bagulho fica louco quando um desses seres vai pro planeta Terra, porque logo quando ele chega, ele já é perseguido pelo governo, obviamente, né, e teve que se esconder numa pilha de lixos, aonde foi achado por essa garota que até o alimentou. O nome dela é Shizura e, meu Deus, amigo, apesar da pouca idade que ela tem, a vida dela é absurdamente, completamente trágica, porque ela é alvo de constante bullying de algumas pessoas na sua escola. Acho que nem colegas eu consigo chamar essas pessoas. Ao nível que não é mais verbal, cara, é literalmente físico o que essas pessoas faziam com ela. Além disso, a mãe dela era uma vagabunda nos dois sentidos da palavra, no sentido literal de ser uma acompanhante de luxo e também no sentido materno, porque quem deixa a situação tanto física quanto mental da sua filha chegar nesse estado sem fazer alguma coisa, meu amigo, uma boa mãe com certeza essa pessoa não poderia ser. A Dalva bebe esperma. E o único porto seguro que a Shizura possuía era o seu cachorro, que se chamava Chop, que sempre esteve ao seu lado, que inclusive esse filme é muito bom. Recomendação de filme à parte, um bagulho que eu tenho que elogiar muito nesse anime é o quão bem ele conseguiu mostrar toda essa visão, como eu posso dizer, pesada da obra, através da visão do Dakopi, cara. Que Dakopi é o nome que a garota deu para esse alienígena, tá? Por quê? Porque a visão de mundo dele é praticamente de uma criança de uns 3 anos, cara, possuindo um otimismo completamente exagerado e uma visão completamente inocente de todo mundo ao seu redor. Ele então conseguiu fazer uma amizade com a Shizura e tenta a animar com alguns utensílios que ele trouxe do seu planeta natal. E a inocência dele era tão, diria, quente de se vivenciar ou de se ver sobre, que até mesmo a Shizura chegou a esboçar um certo sorriso sincero enquanto estava com ele. Mas aí que tá, mano, ele era tão inocente que ele não sabia o que era bullying. Na visão dele, o motivo dela sempre estar com essa aparência meio triste, meio não, muito triste e muito arrasada, era porque ela só estava brigada com alguém, no sentido tipo uma discussão saudável, tá ligado? Que ela teve com alguém, e que somente diálogos e palavras conseguiriam fazer os dois se entenderem. E então ele cometeu o maior erro de sua vida. E também do porquê o anime tem esse nome. Porque, como eu comentei já, o Dakopi, ele sempre dava alguns utensílios pra ela, tentando a animar, tá ligado? Uns utensílios bem alienígena, como uma câmera que tirava uma foto, uma coisa que fazia ela voar, e diversas coisas assim alienígenas, tá ligado? Se bem que uma câmera não é muito alienígena, mas enfim. Existia uma regra pra esses alienígenas no mundo natal dele, que eles não podiam quebrar de jeito algum. Sempre que eles dessem esse utensílio para as pessoas utilizarem, era pra eles estarem ao lado dessa pessoa, porque nunca se sabe o que um indivíduo pode fazer com algo que não veio do mundo dele, né? Só que, infelizmente, ele quebrou isso quando ele deu para aquela menina um laço que se esticava infinitamente, e que, segundo ele, a utilidade desse laço era fazer as pazes entre as duas pessoas, não importava a distância entre elas. Só que, como eu falei, esse laço se esticava infinitamente como se fosse uma corda. Infelizmente, a Shizura viu aquilo uma oportunidade de fazer
você sabe aquilo. E depois de tanto insistir pra ele dar aquele negócio pra ela, o Dacopi deu porque achou que ela ia utilizar para o bem, né? Ia utilizar pra fazer as pazes com ela. Então ele percebeu que ela não estava mais aparecendo, ela demorou muito pra aparecer naquele local e foi até a casa dela ver o que tinha acontecido e se deparou com essa cena, cara. Que eu nem posso mostrar aqui, eu não sei porque eu falei essa cena, mas enfim, uma cena completamente trágica e que, meu Deus, cara. O momento em que o Dacopi viu aquela cena foi bem gráfica, porque mostrou tudo o que ela aconteceu e também o jeito dele agir meio que quebrou um pouco a inocência dele, cara. E foi de quebrar até um pouco o coração a reação que ele teve. E não só ele, mas também quem tá vendo fica com uma expressão completamente abismada do que tinha acabado de acontecer. Porque, cara, eu esperava que o anime fosse abordar tudo de uma maneira mais sutil, né? Essa palavra certa. Não uma maneira tão gráfica que nem mostrou, cara. Eu fiquei completamente abismado, realmente. Porém, graças a Deus, o Dacopi, ele tinha outra ferramenta que permitia a ele a voltar no tempo. Porque lembra que eu falei que ele tinha uma câmera? Bem, essa câmera funcionava como uma espécie de Polaroid, que ele tirava já na hora, revelava a foto. Porém, se você colocasse aquela foto novamente na câmera, era permitido você voltar ao momento exato em que você tirou aquela foto. Então, assim, ele o fez. E então tentou acompanhar ela para perceber o que levou ela a cometer um suicida, né? Que eu nem posso falar a palavra aqui, eu tô falando o nome do autor de Tokugou porque lembra um pouco a palavra, né? Mas enfim. E então ele decidiu acompanhar ela para a escola. Porém, ele ainda era uma criatura completamente inocente, e essa inocência era tanta que ele chegou a achar que ela havia cometido aquilo porque ela simplesmente esqueceu de fazer o dever de casa, cara. E então ele sempre voltava, dava algumas dicas pra ela e também ajudava no dia a dia. Ele tava camuflado, tá ligado? Ele tinha um utensílio lá do planeta natal dele que fazia ele parecer para as outras pessoas como se fosse uma flor qualquer, tá ligado? Aí ele sempre ajudava ela na escola e também nesses deveres de casa. E chegou num ponto, cara, que isso mais atrapalhou ela do que ajudou, porque quanto mais essa garota ficava melhor, tá ligado? Saía por cima, a garota que fazia bullying com ela ficava cada vez mais pistola, até o dia em que essa garota não aguentou mais e explodiu, e chamando ela pra conversar atrás da escola, e a gente já sabe o que vai acontecer, né? E aqui teve uma das cenas mais gráficas do anime e que deu uma dó do caramba, porque o Dacopi tava achando que ela realmente tinha chamado a Shizuha para aquele local para simplesmente as duas fazerem as pazes, para elas conversarem e tudo ficar de boa entre elas. Mas a Shizuha sabia a verdadeira natureza daquela mensagem e não queria ir para o local. Então Dacopi, no ápice da sua inocência, para tentar fazer as pazes entre essas duas pessoas, com uma das suas ferramentas alienígenas, ele imitou com perfeição a aparência da Shizuha e foi falar com aquela garota. E meu Deus, só de falar tá dó, porque a cena inteira mostra como a inocência dele estava sendo quebrada a cada tapa, a cada soco e a cada chute que ele recebia. E a violência foi tão pesada que chegou ao ponto dele perder o próprio olho quando foi perfurado com um lápis, cara. Vocês têm ideia quanta dor ele deve ter sentido na hora? Vagabunda. Ele conseguiu voltar, obviamente, no tempo, mas ele tava tão traumatizado que quando chegou a hora desse evento ocorrer novamente, ele não conseguia se mover e a Shizuha teve que ir até lá, né, ela mesma. Porém, ele conseguiu ter um pouco de coragem e tomou uma atitude completamente inteligente. Ele se transformou na Shizuha e foi buscar socorro dos professores, que conseguiram chegar a tempo e salvá-la de uma agressão que teria uma magnitude brutal para ela. E mano, é completamente triste ver como todo esse bullying transformou a Shizuha em outra pessoa, né, a ponto dela nem sequer querer denunciar esse bullying, essas agressões que ela sofria para as outras pessoas e nem aceitar a ajuda do colega da classe dela, porque obviamente ela estava achando que se ela contasse para outras pessoas poderia piorar ainda mais a intensidade desse bullying, né, um completo absurdo. E bem, qual o motivo por trás dela sofrer tanto bullying dessa garota? Bem, está na própria mãe da Shizuha, porque aparentemente o pai da garota que fazia bullying com ela, que se chamava Marina, tá? Toda noite, descaradamente, deixava a própria família pra ir ficar com a mãe acompanhante da Shizuha. E a mãe da Marina, vendo tudo isso, descontava na própria filha, que por vez descontava na Shizuha completamente. E que completo
muito terror é esse anime, mano. É papo reto, só de imaginar. E assim terminou o primeiro episódio. E, cara, esse anime aqui me surpreendeu, tá? Porque a maneira que eles conseguem tratar tantas coisas pesadas, misturando esse ambiente pesado, como eu já disse, com a inocência do Dakopi sobre aquela situação, é completamente absurda. Se fosse feito de uma maneira um pouco mais desleixada, poderia ser muito problemático e muito ruim, tá ligado? E eu espero muito bem que o anime, ao passar dos episódios, saiba muito bem tratar o que está ocorrendo e o que vai acontecer, e também dele não tentar passar um pano para a Marina só por causa da história do pai dela, né? Porque nada justifica o que ela estava fazendo, né? Isso não é nem minha opinião, mas isso é um fato, né? E aqui, eu recomendo ou não esse anime? Mano, sinceramente, se você for muito fraco ou tiver alguns gatilhos para essas coisas que esse anime trata, mano, é sério, não vê isso aqui não, tá? Só vai fazer ruim pra sua mente e sei lá. Agora, se você não tem, eu vou esperar um pouco pra recomendar. Você pode ver o primeiro episódio de boa, se você não tiver nenhum gatilho. Mas se o anime não conseguir tratar isso de uma maneira tão boa, tá ligado? Eu vou deixar nos comentários fixados daqui a umas 2, 3 semanas, com o passar do anime, que só vai ter 6 episódios, tá? Eu vou deixar aí nos comentários se eu recomendo ou não. Então, se você estiver vendo depois de agosto de 2025, deve ter aí um comentário fixado falando se eu recomendo ou não, tá? Mas, enfim, eu sou o Gariu e antes de finalizar o vídeo, eu peço que se você sofre algo do tipo, ou sofreu, que você procure uma ajuda profissional, cara. E eu só desejo tudo de bom pra você e que tudo dê certo, tá bom? Vou ficando por aqui e fui.